1920, o hebraico começa a ser ensinado em escolas e usado em conversas cotidianas em Jerusalém e outras cidades da Palestina. 1922. Sabia que o hebraico era uma língua morta durante séculos, mas hoje em dia é falada por 9 milhões de habitantes em Israel? Mas como é que uma língua morta voltou a ser falada no dia a dia? Durante séculos, o hebraico era uma língua limitada apenas em contextos e textos religiosos, como na Bíblia e em orações, locais sagrados assim. Era que nem o latim na Europa, sagrado e escrito, mas nas ruas e em casa ninguém falava. Como foi que o hebraico voltou a ser falado? Então, essa ideologia começou no século XIX. Um homem chamado Eliezer Ben Yehuda teve a intenção e a ideia de unificar o povo judeu com uma língua moderna, que seria o hebraico moderno. Aí, com essa vontade de unificação, teve que criar novas palavras para o hebraico moderno, que é, por exemplo, tomate, eletricidade, internet, daí mais em frente. Eliezer Ben Yehuda, 1858. Nasce em Luzhk, Império Russo, atual Bielorrússia, como Eliezer Itzhak Pelman, em uma família judia ortodoxa que falava Yiddish. Aprende hebraico clássico, Yiddish e outras línguas. Fica fascinado pela ideia de reviver o hebraico como língua viva. 1879. Casa-se com Devorah Jonas, que se tornaria parceira na missão de falar hebraico em casa e educar filhos nesse idioma. Então esse cara é como o pai do hebraico moderno. Isso mesmo. Ele e outros linguísticos tiveram a ideia de criar a gramática e novas palavras, vocabulário no caso, e espalhar nas escolas. É isso que fizeram. 1891 a 1900. Trabalha como jornalista e editor de jornais em hebraico, promovendo a língua e conscientizando a comunidade judaica sobre seu projeto. 1900. Seu trabalho começa a ganhar reconhecimento, com comunidades sionistas apoiando a ideia de um hebraico vivo. 1910 a 1920. O hebraico começa a ser ensinado em escolas e usado em conversas cotidianas em Jerusalém e outras cidades da Palestina. 1922. Morre em Jerusalém, deixando um legado linguístico que transformaria o hebraico em língua moderna falada por milhões. Mas tem uma coisa que eu já reparei, é que o hebraico moderno, ele soa como russo ou alemão. Por que será? Isso é devido os judeus que viviam na Europa. Teve essa influência. Muitos judeus que viviam na Europa, depois com o tempo, tiveram que partir para a Palestina, que é hoje em dia que a gente conhece Israel. Então, de lá, eles trazeram essas origens das línguas deles, como o russo, o alemão, o índice, entre outras. Por isso é que tem essa influência no hebraico moderno, por causa das línguas europeias. 1881. Emigra para a Palestina, então parte do Império Otomano, determinado a criar uma comunidade onde o hebraico fosse a língua do dia a dia. 1882, começa a implementar sua ideia de falar apenas hebraico com a família. Seus filhos se tornam os primeiros falantes nativos de hebraico moderno, década de 1880. Publica artigos e ensaios defendendo a importância do hebraico. Enfrenta a resistência de comunidades religiosas que criticam a iniciativa. 1890. Inicia o trabalho no Dicionário de Hebraico Moderno, combinando palavras bíblicas, rabínicas e neologismos criados por ele para a vida moderna. Então entendi. Quer dizer, que até a forma de falar foi moldada pelo sotaque europeu. Isso mesmo. Então, alguns sons, fonéticas, que eram mais difíceis de serem expressadas, foram mudadas e outras simplificadas por palavras mais ou menos ou aproximadamente as europeias, para facilitar a comunicação. Após 1922, o hebraico se consolida como língua oficial de Israel, oficialmente em 1948.
tornando-se símbolo da identidade nacional judaica e do renascimento cultural do povo judeu. Mas tem pessoa que pode falar que não, uma língua antiga voltou a ser revitalizada. Não tem muita coisa especial. Até que pode não ter muita coisa especial, mas o que é de importante aí é que preserva a alma da língua antiga. Entendeu? E hoje em dia é uma língua falada por 9 milhões de pessoas em Israel. É um caso inédito, uma língua morta, ressuscitada, e hoje em dia é uma língua que está nas ruas e está na internet. E é algo histórico, né? Então, pessoal, para vocês, na vossa opinião, o hebraico atual, o moderno, é uma linguagem nova ou uma antiga? Deixa aí nos comentários. Subscreve aí, deixa aí nos comentários. Ninguém quer saber, mas todo mundo vê.